Boa noite, Casa de Maria. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu e a Luciana, nós somos frutos de um milagre, tá bom? Somos frutos de um milagre. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é o fruto de um milagre. Isso. Se é seu marido, sua esposa está do lado, dá um beijinho nele, é isso aí, vamos lá. Aê, que bênção. Parabéns. É isso aí. Então, meu nome é Tiago, sou esposo da Luciana, sou pai do Emanuel, de 11 anos, do José e da Ana Maria, que já estão no céu. Sou membro consagrado da comunidade Missão Peregrinos do Amor, somos membros fundantes. Eu sou a Luciana, boa noite. É uma alegria para nós estarmos aqui para cantar as maravilhas do Senhor, não é? Para contar aquilo que Ele tem trabalhado em nossas vidas. Sou esposa do Tiago, sou mãe do Emanuel, do José e da Ana Maria e consagrada da comunidade Missão Peregrinos do Amor. Estamos em Piracicaba e servimos a Catedral, sede Piracicaba também. Amém. Então vamos começar contando para você a nossa história. Nós vamos pregar e contar a nossa história para você. Vamos fazer de uma forma resumida, porque se eu for contar tudo aqui, né, padre? Ixi, vai longe, tá bom? Então, hoje eu tenho 41 anos, mas a minha história com Deus começou quando eu tinha 18 anos. Um amigo meu convidava eu para ir num grupo de jovem. Eu ia na missa e depois eu ia para a balada. Na quarta vez que ele me convidou, ele falou a palavra mágica para mim. O que você vai procurar lá na balada, lá no forró que você vai? Eu falei, eu vou lá procurar as meninas. Ele falou, mas cara, tem um monte de menina aqui no grupo de jovem. Eu falei, ah é? E naquela noite eu fiquei. E de fato tinha muitas meninas bonitas, muitos rapazes bonitos também. E ali começou a minha história, 20 de maio de 2001, tá? Um ano depois eu quis ser padre, tá? Eu já pregava a palavra de Deus desde muito jovenzinha. Conheci Jesus, com 3 meses eu estava pregando a palavra de Deus. Quando não me chamavam para pregar, eu entrava no ônibus com o meu rosário, parecia uma miss, rosário aqui assim, ó, faixinha de São Miguel, faixinha de Daniel San, sabe Daniel San? Escrito assim, Jesus eu te amo, Bíblia debaixo do braço, camiseta cavada, entrava no ônibus e falava, eu vou anunciar o evangelho para vocês. E ali eu pregava sozinho, pregava para um monte de gente, pessoas gostavam, outras não. Então minha vida era essa, tá? Minha vida era essa. E eu fui para o seminário, eu queria ir para o seminário. E o padre na época falou assim, ó, tudo bem, legal, você pode ficar aqui, daqui 3 meses. Eu falei, não quero 3 meses, padre, eu quero agora. Vá namorar, menino. Eu falei, padre, eu já namorei, já pintei e bordei, eu quero ser padre, eu me encontrei. Ele falou, você pode querer ser padre, mas daqui 3 meses. Eu falei, tá bom então. Não deu uma semana, eu fui lá para a Paixão de Cristo de Piracicaba, naquela noite choveu, né? E tinha uma menina que queria conhecer eu não queria conhecer ela, não queria. Daí apareceu essa menina na minha frente, depois ela vai contar o plano dela, né? Mas apareceu essa menina na minha frente, e como você me falou? Já fui me apresentando, né? Já fui falando, boa noite, Tiago, eu que sou a Luciana. Por quê? Naquele tempo, eu vivia na minha vida, assim como o padre trouxe aqui para nós, somente as coisas de baixo, buscando somente os prazeres que o mundo podia oferecer. Apesar de eu ter sido criada e educada numa família católica, graças a Deus, recebi dos meus pais os ensinamentos, a catequese, eu convivia com pessoas mais velhas, no meu círculo de amizades, e sofri bastante a influência daquilo que elas viviam. Era um outro tempo da vida. Mas assim eu fui conhecendo as drogas, fui fazendo as minhas primeiras experiências com a bebida, também na área dos relacionamentos, a afetividade errada, vivendo mesmo tudo aquilo que o mundo podia oferecer. Eu era muito nova, tinha apenas 12 anos, mas vivi essa vida dos 12 aos 16 anos mais ou menos. E eu tracei um plano para a minha vida. Eu pensava que eu ia viver, bagunçar, viver daquele jeito mesmo que eu estava vivendo. E depois, quando eu ficasse cansada de tudo aquilo, eu iria conhecer um homem bonito e rico. Porque eu queria ser mãe, mas eu não queria me casar. Eu fui traçando esse plano para a minha vida. Então eu ia conhecer um homem bonito, rico, ia engravidar desse homem. Beleza relativa, viu, gente?
e depois eu ia me separar dele. E assim eu estava com a vida garantida, porque eu ia ter um filho bonito e iria viver da pensão daquele homem. Tracei isso, uma história, um plano de vida muito absurdo, mas que refletia aquilo que eu vivia. E com 16 anos eu já estava cansada. Estava ali já tendo problemas com a depressão, síndrome do pânico, já tomava remédios para dormir. Consequência de toda a vida que eu levava, a minha vida era noturna. Então eu sofria as consequências disso. Quando eu queria descansar, não conseguia. E aí eu perguntei lá para os meus amigos se eles não podiam me apresentar então aquele homem bonito e rico. Aí uma amiga disse: olha, eu tenho um rapaz para te apresentar, mas eu acho que não vai dar certo, porque ele vai para o seminário. E aí eu, naquela situação de vida, buscando as coisas que eu buscava, falei: olha, mas quando ele me conhecer, ele vai desistir de ir para o seminário. Então traz ele aqui, dá um jeito de trazer. Daí eu cheguei lá. Daí veio aquela, era loirinha, ela era loirinha, baixinha, um pão, gente. A hora que eu olhei para ela, vindo na minha direção, eu falei: nossa, deve ser essa menina, cara. Daí ela chegou para mim e falou: oi, eu que sou a Luciana, que queria te conhecer. Detalhe, parênteses, ela estava fazendo a Paixão de Cristo, lá de Piracicaba, que é bem famosa, e ela estava sendo o diabinho. Naquele momento que ela se apresentou para mim, fugiu a imagem do padre, fugiu a imagem do seminário. Eu olhei para ela e falei: nossa, eu quero ela. Brincadeiras à parte, ficamos a noite inteira conversando, ficamos conversando sobre tudo. Ela naquela noite, ela queria ter um encontro comigo, e eu não, eu queria falar quem eu era, o que eu fazia, não é? Não é, amor? Sim, eu falo que eu fiquei esperando o momento que ele ia me beijar, porque era esse o tipo de relacionamento que eu vivia naquele momento da minha vida. Mas, ao contrário disso, ele foi me apresentando a vida dele, foi contando a vida que ele tinha com Deus, no grupo jovem, a caminhada. Me falou que era pregador, nem sabia direito o que era, mas tudo aquilo que ele foi falando foi enchendo o meu coração. E aí, depois de 15 dias, né, e nesses 15 dias eu falava assim para ela, que eu queria conhecer melhor. A gente não ficou, tá? A gente não ficou, não se beijou. Eu falava: Luciana, se apronta que eu vou passar a te buscar. E ela se arrumava, né, do jeito que ela conhecia, do jeito que ela fazia, né, os trajes mais, né, mais apertadinhos e tudo mais. Eu chegava na casa dela, ela com aquele traje linda, maquiada, maravilhosa, gente. Eu falo, até brinco, ela tinha uma caixa, sabe, homens, não tem caixa de ferramenta? Tem ou não tem? Quem tem caixa de ferramenta dos homens? Levanta a mão. Ela tinha uma caixa de ferramentas, só que era de maquiagem, gente. Coisa mais linda do mundo. Saía super maquiada, bonito. E ela falava: onde que a gente vai? Eu falei: hoje a gente vai rezar o rosário. Daí ela, de joelhos. Daí no dia seguinte eu ligava para ela: Luciana, vamos sair comigo hoje? E ela: ai, vamos. Se aprontava. Eu passava na casa dela, era toda bonitona. Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Hoje a gente vai confessar. Ela: vamos. E foi umas 3, 4 vezes assim. Onde a gente vai hoje? A gente vai num grupo de oração. E assim ela foi conhecendo, né? Foi se convertendo, buscando a Deus. A gente começou a namorar. Eu pedi ela em namoro diante do Santíssimo Sacramento. Ela aceitou, né? Ela está aqui, aceitou. Com a graça de Deus, né? E aí vivemos um namoro abençoado, um noivado abençoado, né? Nos casamos. Já éramos consagrados à comunidade de vida, né? Somos membros fundantes, estamos junto desde o começo com os fundadores. Então, a gente vivia uma vida em Cristo, uma vida em Jesus Cristo, né? Uma vida católica, uma vida cristã. Eu pregava, ela também pregava. Era uma benção. A gente tinha os nossos irmãos de comunidade que sempre estavam conosco, nossos amigos, muitos padres queridos, amigos, né? Só que daí, depois de 5 anos de casado, tivemos o nosso filho, Emanuel, não é? Ele estava mais ou menos com 1 aninho. Um pouquinho antes de fazer esse 1 aninho, eu estava trabalhando numa empresa, né, num cargo de confiança. E eu trabalhava das 3h30 mais ou menos, até umas 1 da manhã, mais ou menos, ficava até mais tarde às vezes. Chegava cansado em casa. E aí eu falo para você, meus irmãos, cuidado.
1 Coríntios 15, 33. Não vos deixeis enganar. Más companhias corrompem bons costumes. E as companhias que eu comecei a andar naquele momento, que eu permiti chegar até mim, me levaram para um caminho que não era aquele que eu vivia. Quando eu reparei na minha vida, eu não estava mais querendo ir na missa, eu estava frio na fé, já não rezava o terço, já não estava querendo ir nos eventos de comunidade, estava frio na fé, totalmente frio. E aí, eu faço um parênteses agora, meus irmãos. Cuidado com as brechas que vocês dão nos seus trabalhos, nas universidades que vocês frequentam, que vocês estudam. Cuidado com as brechas. Brecha é o espaço que você dá, aquela aberturinha pequenininha para o pecado entrar na sua vida. Eu falei aqui no ato penitencial sobre o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E também as mulheres, não cobiçar o marido da próxima. Não é? E aí, meus irmãos, eu dei essa brecha. Deixei pessoas que não conviviam, não eram do meu convívio, entrar na minha vida. Daí acabava o trabalho, de vez eu ia para casa, eu ia para o posto com eles. Eles ficavam bebendo, eu ficava ali. Daí as mulheres começaram a ir. E a palavra de Deus vai dizer o que é adultério. Adultério não é somente você estar na cama com outro marido que não é o seu, ou vice-versa. Lá em Mateus 5, 28 vai dizer que adultério é quando você olha para outra, ou para outro, vamos pôr aqui, com um olhar de cobiça, não é? Antes de você consumar o adultério, começou aqui na sua cabeça. E aí eu comecei a me relacionar com uma pessoa do trabalho, cometi adultério contra a minha esposa. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24 vai dizer da vocação do homem, né? O homem deixará pai e mãe para ir com a sua mulher, não com as suas mulheres. E aí começou a ter conversinha no WhatsApp com outras pessoas. Comecei a sair com essa menina, até que eu estava totalmente apaixonado, já não olhava mais para minha mulher com os mesmos olhos. E quando a gente casa, a gente faz juras de amor, a gente promete amor eterno, fidelidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é? E aí, com essa brecha que eu dei, eu já estava confuso. O pensamento que vinha até mim, eu falava para meus amigos, eu acho que eu não amo mais ela. Eu acho que eu casei enganado. Para eu não assumir que eu deixei a brecha aberta para outra pessoa entrar e entrar na minha vida, e eu me envolver com ela. Aí eu cheguei para ela, para minha esposa, para a Luciana, falei, olha, eu preciso pedir um tempo para você. E ela, como assim, um tempo? Eu preciso pedir um tempo, eu estou meio confuso, né? E aquilo me assustou muito, porque, meus irmãos, nós buscávamos ao Senhor juntos, caminhávamos a vida consagrada juntos, tivemos a oportunidade e a graça de nos prepararmos para o matrimônio. O nosso sim diante daquele altar foi consciente. Toda a nossa família estava ali assistindo, sacramento do matrimônio, o único sacramento da nossa igreja católica, onde o sacerdote, ele assiste a cerimônia, porque quem celebra são os noivos. Nós entregamos o nosso sim um para o outro, conscientes do que nós estávamos vivendo, do que nós estávamos fazendo. Mas as escolhas erradas, tirar Jesus do centro da nossa vida, naquele momento, rompeu aquela aliança que nós firmamos diante do altar. Então aquilo me assustou, porque eu dizia para ele, Tiago, o que está acontecendo? O que você está vivendo? Vamos sofrer, chorar, viver o que a gente tiver que passar juntos. Não vai para nenhum lugar, não vai sair da nossa casa. Nós somos um. Essa foi a leitura que nós escolhemos no dia do nosso casamento. Que o Senhor estava fazendo de nós naquele dia uma só carne. Então eu me assustei. E diante de Deus, fui buscando compreender o que estava acontecendo. Nossa comunidade, o conselho da nossa comunidade, que também são padrinhos de casamento nosso, padrinhos do nosso filho, nos
reuniram comigo para me explicar o que estava acontecendo e para ali vivermos juntos aquele deserto que se iniciava. Meus irmãos, todo mundo foi atrás de mim. Meus irmãos de comunidade foram atrás de mim. Meus padrinhos de casamento, né? Todos os meus irmãos foram atrás de mim, mas eu estava cego. Sabe por que eu estava cego? Porque eu deixei isso acontecer. E eu já venho exortar vocês, meus irmãos. Quando eu falo isso, eu sei que eu falo com muitas pessoas. Cuidado com os grupos de WhatsApp que você está. Cuidado com as pessoas que estão orientando, dando conselho para você. Cuidado, você vai cair. São Paulo diz, cuidado você que está de pé, que vai na casa de Maria, que reza, cuidado você. Cuidado para não cair. E eu estava cegamente ali, eu estava cego, eu queria viver o mundão. Eu costumo dizer que eu parecia um adolescente de 30 anos. Hoje eu tenho 41 anos. Eu parecia um adolescente de 30 anos. Equipei o carro inteirinho. Eu não era disso, entendeu? Eu não estou falando que quem faz isso é errado. Mas eu equipei o carro inteirinho, rebaixei, punha a música alta. Até bebi, que eu nunca fui de beber, bebi. Ia para as baladas. Cada fim de semana no motel. Com a pessoa que eu me relacionava e com outras. Vivi o fundo do poço. Só que eu só fui descobrir depois. E a Luciana me ligava. Às vezes ela me ligava, eu estava no motel. Às vezes ela me ligava, eu estava com a outra pessoa. Eu não queria atender ela. E ela naquele momento de desespero. E detalhe, meus irmãos. 3 meses depois que eu saí de casa, o meu sogro faleceu. Ele faleceu pedindo para mim, volte com ela. E eu prometi isso para ele. Só que eu fui viver minha vida, né? Eu lembro que o meu filho, quando eu estava em casa ainda, ele tinha 1 aninho, e eu trabalhava à noite, deitava, né? Acordava umas 11 da manhã, porque eu trabalhava à noite. Ele ia gatinhando até a porta do meu quarto, levantava, batia e falava, papá, papá, né? Daí a Luciana pegava ele, punha ele em cima de mim, ele babava na minha cara, e era super gostoso, família, né? E daí eu fui embora de casa. Quando o Tiago foi embora, porque foi necessário, cada família vive uma história, cada casal vive a sua história. E a nossa história foi necessário o divórcio. Naquele momento, diante dos homens, nós nos divorciamos. O nosso filho era ainda pequenininho. Ele continuou indo até o quarto, até a porta do quarto. Ele continuou ainda por alguns dias, por algum tempo, até entender. E ele batia na porta do quarto, abria, mas o papai não estava mais lá. Como explicar para o nosso filho, fruto do amor que nós derramamos um ao outro, que o papai não estava mais lá? E estava no mundo, experimentando tudo aquilo que ele queria. Éramos uma família, mas nesse tempo então, ficamos eu e o meu filho, caminhando, buscando ao Senhor, porque mesmo esposa, eu também era vida consagrada, eu também sou vida consagrada, então, diante de Deus, fiz esse propósito de seguir vivendo a vida consagrada, contando com o auxílio do Senhor. Isso mexe muito comigo, porque meu sonho sempre foi ser pai. E meu pai, ele foi jogador de futebol, ele era um excepcional pai. Mas quando ele falava, eu vou ali, já volto, voltava um monstro. Bebia, usava droga, batia na minha mãe, batia em mim. No dia seguinte eu não lembrava. Depois eles acabaram se separando. E eu prometi para mim mesmo, falei, eu nunca vou fazer meu filho participar disso, né? Ser esse padrão, casar, separar, deixar o filho. E eu estava fazendo igualzinho. Via pouco meu filho, eu não abandonei, né? Eu fui um pai presente, mas via muito pouco. E isso me incomodava, meus irmãos. Me incomodava, porque, cara, você tira Jesus do foco da sua vida, do centro da sua vida, você perde tudo. E eu falo para você, se você tirar Jesus do centro, e centro, é tudo. Tudo que você for fazer, será que Jesus faria? Pedir para Jesus, pedir um aconselhamento de alguém de Deus, do Padre Aguinaldo, de um diretor espiritual, você perde. Quando você tira Jesus do centro, acaba tudo. Homens,
Vocês são os líderes da sua casa. E eu não estou falando isso daí rebaixando mulher, não. Cada um tem a sua posição. Eu saí da minha casa, abandonei minha mulher. Durante um ano ela esperou eu, rezou. Mas depois passou o tempo. E eu fui acordar. Com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu estava fora. 2 anos que eu estava fora. Voltando da casa da outra namorada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou falando da minha vida? Deu como se desse um estalo assim. Deitei na cama. Peguei o celular, pus uma pregação no YouTube, estava ali na frente. Famílias restauradas com o poder do nome de Jesus. Falei, nossa senhora, eu vou ter que assistir isso. Assisti, chorei. No dia seguinte, a gente rompeu com o namoro. Foi ela que rompeu comigo, não foi nem eu. Para você ter uma noção como que estava indo ruim. Me confessei, comecei a viver os sacramentos novamente. Comecei em grupos de oração. Pedi perdão para minha mãe, para minha avó, que era viva na época. Lavei os pés da minha mãe, lavei os pés da minha avó, pedi perdão para Luciana, pedi perdão para minha sogra, fui no túmulo do meu sogro, pedi perdão para todo mundo, gente, todo mundo. Do dia que eu saí de casa até o dia que a gente restaurou nosso casamento, foram 6 anos, ficamos 6 anos afastados. Pedi para conversar com a Luciana. Ela, o que você quer conversar comigo? Eu quero conversar com você. Fomos até no apartamento, sentou, eu falei que eu queria... Porque, deixa eu só dizer que não é fácil. Esse tempo de separação, embora para nós ele foi necessário, não foi fácil. Eu tive que adaptar a minha vida para viver sem o esposo dentro do lar. Então éramos eu, meu filho e a nossa comunidade. Então foi toda uma adaptação. E foi necessário um caminho de cura, um caminho de restauração, de reconciliação, para que nós pudéssemos olhar de novo um para o outro. Nós não tínhamos mais amizade. O divórcio, para mim, embora em alguns casos ele precise acontecer, é pior do que saber de uma morte. É triste, é difícil. E quando ela fala que precisa acontecer, quando os dois estão se matando dentro de casa, né? Não é que a igreja fala para se divorciar, não, tá? Mas tem momento que tem que separar os corpos, né? Senão vão se matar e daí é pior. Mas eu parei para conversar com ela, falei que eu amava ela, pedi perdão, ela aceitou meu perdão. Só que ela falou, eu aceito o seu perdão, só que você é simplesmente o pai do meu filho, eu não sou mais sua amiga, eu não tenho mais essa amizade, não temos mais intimidade. Foi isso que ela falou para mim, não tenho atração física mais por você, eu não amo mais você. Meu, eu saí arrasado. E aquilo foi o preço do pecado. Entende? Isso foi o preço da decisão que eu tomei lá atrás. Não é? É consequência, meus irmãos. Todo mundo fala que é gostoso sair, beber, usar droga, se prostituir, trair a esposa, trair o marido. Todo mundo fala que é gostoso aí no mundo, não é? No mundão. Só que eles não falam da consequência. A consequência é horrível. É vergonhosa. Ainda mais para um homem que era de comunidade, de Deus, pregador. Eu saí dali arrasado. Eu saí e falei para Nossa Senhora, ô mãe, ou a senhora me dá sinais ou eu vou abandonar mesmo, porque eu fiz ela sofrer, ela não gosta mais de mim. Ela buscou nulidade, né? Ela estava buscando nulidade, estava quase tudo certo, mas ela falava que não tinha paz no coração para fazer isso ainda. Mas ela não gostava mais de mim. E ela chegou a falar para mim, Tiago, hoje nós voltarmos a ser marido e mulher é praticamente impossível. E naquele momento eu senti o peso da consequência do que eu tinha feito. Não é? Aí aquele homem que se achava o máximo, acabou. Daí eu fui embora para casa, rezei, falei, me dê sinais. Se for para eu voltar com a Luciana, se quiser que eu continue lutando, mãe, por favor, me dê sinais. Me dê sinal de rosa, eu pedia mesmo. No dia seguinte eu saí do trabalho, saí para trabalhar, saí da porta do meu apartamento, na porta do elevador, pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Falei, meu Deus, pétalas de rosa aqui. Quando eu estava voltando do trabalho nesse mesmo dia, a pé, olhando para o chão, triste, um caminho de pétalas de rosa na calçada, eu tirei até foto disso, só pode ser brincadeira, não é possível. Por que o céu está olhando para um pecador igual eu pensava? Por que Nossa Senhora, a mãe das nações, mãe de Jesus, mãe de Deus, por que ela está olhando para mim? E quando eu fui pedir ela em namoro, lá atrás, eu pedi essa confirmação do cheiro de rosa.
Falei, se for para ela ser a mulher da minha vida, eu pedi ela em namoro, eu quero sentir cheiro de rosa até amanhã meio-dia, eu falei. Daí, naquela época, lá atrás, chegou a Luciana com a bicicletinha dela, 11h30 da manhã, antes da meio-dia. Sabe o que ela fez, vó? Ela tirou o tercinho de rosa assim do Papa, falou, olha que a minha mãe deu para mim, e veio aquele cheiro de rosa. Então, o cheiro de rosa, pétalas de rosa sempre foram sinais do nosso casamento, do nosso namoro, confirmações. E ali Nossa Senhora estava mostrando para mim, revelando. Só que eu ia falar com ela, e ela continuava irredutível. E eu não estou culpando ela, tá, gente? Estou fazendo ela de vilã da história, não. É isso que acontece. Você pisa na pessoa que te ama, você pisa, um momento ela enjoa. Se o amor não for regado, porque o amor não é só um sentimento, o amor é uma decisão. E decisão é agir. Eu decido amar. Ah, eu não amo mais ele. Pô, se esse for o problema, tranquilo, gente, decida de novo amar. Decida amar a pessoa. E aí, eu ficava nessa daí, ficava triste, porque ela, não dava sinais que queria voltar. Até que um dia ela falou, Tiago, não vai dar mais. Eu já busquei nulidade, Aí eu fui na igreja de novo, pedi oração para os meus amigos, falei, gente, não vai dar mesmo. Pisei na bola, ela não me ama mais, não tem mais sentimento. Ela falou, Tiago, vamos rezar. Saí do grupo de oração, no grupo de oração eu tinha pedido, eu quero sentir o mesmo cheiro de rosa do terço, até amanhã meio-dia. Falei, é o último sinal que eu vou pedir, eu sempre pedi sinais, Ela já era mais cética para isso. Não que ela não acreditasse, mas ela não pedia sinais. Saí do grupo de oração, meu amigo me ligou. E Tiagão, vem em casa que tem que mostrar um negócio para você, cara. Fui na casa dele, parei lá, buzinei, fala aí, Fernandinho, meu amigo querido. Daí ele saiu, falou, cara, olha o que eu ganhei, veio de Roma. Abriu a caixinha, vó, abriu a caixinha de novo, cheiro de rosa. Falei, não é possível, Nossa Senhora falando comigo, diácono, ô padre. E eu saía feliz, não é? O Emanuel ia no grupo de oração comigo, quando ele estava comigo, ele ia no grupinho das crianças. E aí vinha a mulher das crianças, que tomava conta, e falava, Tiago, toda vez que o Emanuel vem aqui, a gente, nos pés de Nossa Senhora, aí eu falo, peça um pedido para Nossa Senhora, quem vai fazer um pedido? Daí um pede isso, um pede aquilo. O Emanuel, ele não pede nada, a única coisa que ele pede é que o meu papai volte com a minha mamãe. Ele tinha 3, 4 aninhos de idade. E Nossa Senhora foi tão generosa que, ao longo do caminho, eu, sem saber o que ia acontecer, sem conseguir ter um pouco de esperança do que vinha depois, mas buscando caminhar com o Senhor, meu filho um dia disse à noite na oração antes de dormir, mamãe, eu quero pedir para Deus que você volte com o papai. E aí eu olhei para ele e falei, filho, precisa pedir para Deus, para que Ele realize a vontade de Deus na vida da mamãe e do papai. Porque eu não sabia o que ia acontecer, gente. Eu não sabia o que vinha depois. Até que um dia a minha discipuladora, que é a fundadora da nossa comunidade, num discipulado, me falou, olha, você já buscou orientação da igreja, tem buscado direcionamento do alto, das coisas do alto nesse tempo. E o que você vai fazer? É tempo de tomar uma decisão. E eu disse, olha, eu não consigo enxergar ninguém dentro do meu lar, se não for o Tiago. Mas se Deus for realizar isso, então Nossa Senhora vai ter que me dar amor por ele novamente. Porque aquilo estava mesmo adormecido dentro de mim. E aí, devagarzinho, aos poucos, sendo acompanhada pela minha comunidade, eu fui trilhando esse caminho de perdão, trazendo o desejo e o coração para perdoar verdadeiramente o Tiago, para me reconciliar com ele. E ele foi se aproximando aos poucos da nossa vida de novo. A minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, eu estava bem preocupada. E eu sempre falava dos sinais de rosa para ela, do cheiro de rosas. Ele veio trazer o Emanuel para a casa da minha mãe e me deu uma oração da Quaresma de São Miguel, que eu não conhecia, e propôs que nós rezássemos pela minha mãe. Dentro do meu coração, sem ninguém saber, eu falei a Nossa Senhora,
Porque como ele disse, eu nunca fui de pedir sinais. Eu tenho comigo que nós temos que crer em Deus, independente do que aconteça, do que Ele faça ou fale. A nossa fé, o nosso amor por Ele tem que ser maior que qualquer coisa. E aí eu falei para ela, mãe, se for o tempo do Tiago se aproximar de nós de novo, então a senhora vai falar. De alguma forma a senhora vai mostrar. Eu creio, porque viver tudo de novo, todo o sofrimento, não é possível. E então ele foi embora, eu fechei o portão. Quando eu fechei o portão e me virei para entrar, eu senti aquele perfume que eu nunca havia sentido. Procurei em algumas roupas da minha mãe que estavam penduradas. Falei, às vezes é um perfume dela. Olhei por cima do portão se tinha alguma roseira e não tinha nada. Então eu entrei e falei, mãe, filho, vamos rezar porque Nossa Senhora nos visitou. E ali nós rezamos, coloquei meu filho para dormir. E depois que todo mundo já tinha ido dormir, eu fui ajoelhar numa imagem de Nossa Senhora. E aí eu juntei as minhas mãos para rezar. E aquele perfume saía das minhas mãos. E ali eu disse sim. Eu disse sim para Nossa Senhora. Ela nunca nos abandona. Nós estamos hoje na casa dela para cantar as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida, fez e faz em nossa família. Então ali eu disse sim. E ela foi nos conduzindo até chegarmos num retiro da nossa comunidade, onde nós contamos sempre com a ajuda de todos, com a oração de todos. Era o dia 6 de dezembro e nós pedimos oração dos nossos irmãos, porque nós estávamos dando o passo de voltar, de buscar um caminho de reconciliação. E ali, Deus preparou o momento do lava-pés para que nós vivêssemos. Só que a gente estava se aproximando, mas não estávamos extremamente próximos. E eu sentei numa cadeira lá no fundo do retiro, quando eu vi, ela veio e sentou do meu lado. Cara, aquilo para mim foi uma vitória que você não imagina. Daí teve um momento do lava-pés. Eu fiquei na minha, quietinho, eu queria chamar ela para lavar os pés. Quando eu fui ver, ela veio e pegou na minha mão. Falou, vem aqui. Aquela mulher que foi esquecida, aquela mulher que foi abandonada, aquela mulher que foi rejeitada, estava pegando nas mãos daquele que fez tudo isso para ela. Colocou sentado na cadeira, pegou meus pés, lavou meus pés, beijou os meus pés, olhou nos meus olhos e falou, eu te perdoo, Tiago. E daí naquele momento, eu tirei ela da cadeira, lavei os pés dela. Foi um momento maravilhoso de reconciliação. Tem uma foto ali, né? Um momento maravilhoso de reconciliação. Começamos a dar o passo. Ali as coisas começaram a acontecer. Daí depois de um mês teve um retiro na nossa comunidade de confirmação de votos, né? E ali a gente anunciou para a comunidade no dia 8, né? No dia 6, depois no dia 8 de dezembro de 2019, que o nosso casamento estava sendo restaurado. E o nosso filho estava lá, e não sabia. Daí foram lá e contaram para ele estava lá no grupinho das crianças. Quando ele ficou sabendo, gente, ele estava com 6 para 7 anos de idade. Ele olhou assim, o quê? Meu papai voltou com a minha mamãe? Ele saía correndo, gritando, meu papai voltou com a minha mamãe, meu papai voltou com a minha mamãe. Obrigado Nossa Senhora, meu papai voltou com a minha mamãe. Ele chegou para mim e falou, pai, é verdade? Falei, filho, dá um beijo na mamãe então. Eu peguei e fiz, beijei ela, e ali o nosso casamento foi restaurado, em nome de Jesus. Mais um presente de Nossa Senhora. Era 8 de dezembro, era o dia da Imaculada Conceição. Mais um presente dela, porque nós estamos aqui, meus irmãos, finalizando esse tempo de partilha, para cantar as grandes obras do Senhor, assim como ela fez. Ninguém cantou melhor as maravilhas do Senhor como Maria. E ela diz, lá a palavra de Deus diz, em Lucas, capítulo 2, eu, Luciana, que criei aquele plano absurdo para a minha própria vida, disse que seria impossível a restauração do nosso casamento. Mas a palavra diz que para Deus nada é impossível. Então nós queremos nesta noite declarar essa palavra com vocês, que para Deus nada
é impossível. Pense na sua família, pense no seu cônjuge que às vezes está distante. Pensa nele agora nesse momento. Coloque a mão no seu coração. E saiba que você é um grande milagre. Mas peça o milagre que você quer para Deus nessa noite. Peça. Coloque a mão no coração, meu irmão, minha irmã. Lembre da história de vida que você tem. Lembre da sua família. Lembre dos seus pais, da sua mãe. Lembre dos seus irmãos. Onde que estão? Você quer um milagre? Então reze pelo milagre nessa noite. Reza pelo milagre. Vamos cantar isso, irmãos? Vamos cantar isso? Coloque a mão no coração. Porque hoje o Senhor quer operar um milagre na sua vida. Porque para Deus nada é impossível. Cantemos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há Cante problema com fé, isso, cante. que possa impedir as mãos de Pense na sua Jesus família agora. Pensa pra nela. me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre Dentro de mim, cante. dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da Do lado de cruz, Jesus. do lado de Jesus. Pensa no seu milagre agora. Pensa e cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Cante, Casa de Maria, cante. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível, Cante e reze ao mesmo tempo. aquilo que parecia não ter saída.